Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Investidor Aprendiz. Nesse canal, falamos de educação financeira e investimentos. E também compartilho com vocês minha carteira de investimentos começando do zero. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para acompanhar os próximos vídeos. Nesse vídeo trago informações sobre o relatório gerencial referente ao mês de março do Fundo Imobiliário BTLG11. Destacando os principais pontos desse relatório. Inicialmente, temos as informações sobre os rendimentos pagos pelo fundo. Ele continua pagando 74 centavos por cota e a data base para ter direito ao recebimento desses proventos foi em 14 de abril e a data de pagamento ocorreu no dia 25 de abril. Sobre as informações do fundo, na data que fizeram o relatório, o fundo seguia cotado abaixo do seu valor patrimonial, ou seja, estava descontado. No entanto, na data de gravação desse vídeo, a cota do fundo teve valorização e agora segue cotada no seu valor patrimonial, com relação de preço sobre valor patrimonial igual a 1, mostrando que o fundo não está mais descontado. Sobre a vacância, o fundo segue muito bem, com uma vacância de apenas 2%, ou seja, praticamente todos os seus imóveis se encontram alugados. E nos comentários dos gestores, eles destacam algumas movimentações que ocorreram na carteira do fundo no mês de março, sendo elas: a primeira, em relação ao ativo BTLG Ribeirão Preto, houve uma nova locação firmada no módulo 2, com a devolução do imóvel pelo antigo locatário. O novo contrato tem prazo de 5 anos a partir de abril de 2023, com uma área de 1.522 metros quadrados e valor 40% maior do que era praticado pelo antigo inquilino. Também teve uma nova locação firmada nos módulos 12 e 13, com a devolução do imóvel pelo antigo locatário, B2W Digital, que é a dona da Americanas e outras marcas de varejo. O novo contrato tem prazo de 4 anos a partir de maio de 2023, com uma área de 6.486 metros quadrados e valor 10% maior do que era praticado pelo antigo inquilino. E também houve uma renovação contratual com extensão de prazo de mais 2 anos e majoração de 80% do valor de aluguel, com uma área de 6.145 metros quadrados. Então vemos aí que nesse ativo BTLG Ribeirão Preto, tivemos aí novas locações com valores de aluguéis acima dos que eram praticados anteriormente. E isso é excelente para o fundo e consequentemente para seus cotistas. A segunda movimentação ocorreu no ativo BTLG Embu, no qual tivemos o vencimento do contrato de locação dos módulos 6 e 7 e reposição com a expansão de atual inquilino do parque, blindando assim o ativo de uma exposição à vacância. A vigência é até 31 de dezembro de 2025 e a área alugada é de 4.163 metros quadrados. Além dessas novas locações, o fundo também avisa que irá liquidar, ou seja, vender, dentro dos próximos 2 meses, a segunda tranche do CRI Mauá, no montante de 40 milhões. Valor este que poderá ser destinado para o pagamento de parte da parcela remanescente do CRI CDI+, que é a dívida que o fundo possui, ou a expansão em andamento dos ativos Westrock Araçatuba e BTLG Santana de Parnaíba, bem como reforço de caixa. Os gestores ainda destacam que no mês houve uma construção de um novo empreendimento para o locatário Mercado Livre, no ativo BTLG Mauá, bem como os acordos firmados nessa operação. Então o fundo segue aí bastante resiliente na questão de locatários e também de renovação de contratos. Sobre o resultado do fundo, vemos que ele segue distribuindo rendimentos no patamar de 74 centavos por cota e deve continuar nesse patamar até o fim desse primeiro semestre, conforme mostra o guidance logo abaixo. Então, pelo gráfico de histórico de resultados e previsibilidade futura, vemos que o fundo vai distribuir entre 72 e 78 centavos e segue no patamar de 74 centavos. Bom, pessoal, e dando uma olhada no demonstrativo de resultados do fundo, vemos que a receita contratada aumentou no mês de fevereiro para março. As receitas totais do fundo somaram 19 milhões e 358 mil, um leve incremento positivo de um mês para o outro. E a despesa teve um leve decréscimo, saindo de 3 milhões 468 mil em fevereiro para 3 milhões 212 mil em março, o que gerou um resultado também um pouco superior quando comparamos os meses de fevereiro e março, o que é bastante positivo, pois vemos que o fundo segue muito resiliente no recebimento de seus aluguéis. O fundo ainda continua com uma reserva acumulada em caixa de 85 centavos por cota.
Sobre os vencimentos dos contratos, vemos que sua grande maioria vence apenas de 2027 em diante. Sobre os meses de reajuste, vemos que a maioria dos aluguéis sofrerão reajustes nesse primeiro semestre, nos meses de maio, sendo 14% dos aluguéis reajustados nesse mês, e junho, onde mais 12% dos aluguéis sofrerão reajustes, o que deve trazer mais resultados positivos para o fundo. Sobre os indexadores, vemos que a maioria dos contratos são reajustados de acordo com o IPCA, ou seja, a inflação. O fundo possui praticamente metade da carteira com contratos atípicos, o que é muito bom, pois traz mais segurança e previsibilidade de receita ao fundo. O perfil dos imóveis do fundo são em sua grande maioria de logística, obviamente, e sobre a alavancagem do fundo, ou seja, sua dívida, ele segue com 65 milhões em caixa e mais 36 milhões investidos em cotas de outros fundos imobiliários, de bastante liquidez na bolsa. Para caso o fundo precise se desfazer dessas cotas para utilizar desse dinheiro, ele não tenha grandes dificuldades, totalizando um montante de 101 milhões em liquidez. E o fundo possui uma dívida de 185 milhões referente a 3 CRIs, conforme podemos ver mais à frente no relatório do fundo. Bom, pessoal, e aqui a gente tem o detalhamento, da dívida que o fundo possui em relação ao seu patrimônio. Então vemos que o patrimônio total do fundo é de 2,3 bilhões. No entanto, tirando a dívida dos CRIs, o patrimônio líquido do fundo é de 2,1 bilhões. Então o fundo tem aí esses 3 CRIs como dívidas a serem pagas. Bom, pessoal, e para esse vídeo era isso. Vemos que o fundo segue muito bem, com baixa vacância, receita bastante previsível e crescente, com os futuros reajustes dos aluguéis e ainda com uma boa reserva de caixa. Infelizmente, o fundo não está muito barato nesse momento, não estando num bom momento de compra, pelo menos na minha opinião. Lembrando que nada do que falo no vídeo deve ser considerado como recomendação de compra ou venda de ativos. Cada investidor deve ser responsável por suas decisões. Então comenta aí se você possui o BTLG na carteira ou se pretende colocar. E se você gostou, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para acompanhar os próximos vídeos. Muito obrigado pela sua companhia e atenção e até o próximo vídeo.